Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 66. Estamos quase setentando por aqui, tá? Muito obrigado pela sua companhia hoje. Esse é o Pode Se Acalmar, o seu podcast, sabe, de saúde mental e comportamento, e, sobretudo, é o momento de respira, calma. E hoje esse meu mantra inicial que eu sempre faço aqui com vocês nesse início vai ter tudo a ver, porque hoje a gente vai falar sobre respiração, especificamente como ponte para corpo, mente, emoções. A gente vive respirando desde que a gente se entende por gente, como humano, desde quando a gente nasce. Mas será que você sabe realmente respirar? O que a respiração tem a ver com os dias de hoje? O que a respiração tem a ver com a nossa ansiedade, com as nossas emoções? É possível usar a respiração como ferramenta para uma vida melhor? Sabe quem vai responder todas essas perguntas? O Felipe, que já está aqui com a gente e quem eu já dou as boas-vindas, o psicanalista e terapeuta holístico Felipe Estevão. Bem-vindo, Felipe. Olá, Júnior, muito obrigado. É um prazer falar com você. Quero agradecer pelo convite, dizer que é uma honra ser o primeiro terapeuta holístico a participar do seu podcast. E hoje a gente está aqui para realmente acalmar as pessoas através da respiração. Exatamente, se acalme, viu? Pode se acalmar, que hoje a gente vai Tá? respirar com calma. Você Uhum. pode encontrar o Felipe nas redes sociais, tá? É felipe.respira. Atenção, que tem duas letras I, tá? É Fili, né? São duas letras I e termina com E. Felipe.respira. Cuidado pra você não achar outro Felipe que vai te ensinar outra coisa de respiração, nada a ver, tá? Então, felipe.respira. Por sinal, adorei também esse dia, acho que fala muito sobre os dias atuais que a gente vive, né? O Felipe, como ele falou também, é terapeuta holístico e psicanalista, formado pelo Instituto Saber Consciente, coaching e mentoring, formado pela FGV, especialista em breathwork e espiritualista com mais de 30 anos de caminhada espiritual. Vamos começar falando sobre esse tema, mas antes disso, Felipe, eu queria, já que você é o pioneiro aqui, nos 65 outros episódios, eu sempre conversei com psicólogos, tá? Psicólogos, psicanalistas, mas essa é a primeira vez que eu trago um terapeuta holístico, e vocês vão ver que tem tudo a ver também com o episódio de hoje, mas eu queria que você, iniciasse falando o que que é um terapeuta holístico, o que que você faz. Uhum. Bom, o terapeuta holístico, ele estuda basicamente as energias, né? Hoje a gente sabe aí, pela ciência quântica, que tudo é energia, né? Nós somos energia. E quando a gente pega um átomo, né, que é a menor partícula, e a gente abre esse átomo, a gente encontra lá o nada e a gente encontra uma onda de energia, né? Então, tanto nós, seres humanos, como tudo que existe é energia. O terapeuta holístico estuda basicamente isso. Então, a gente tem vários tipos de terapias. Hoje, uma terapia que é muito conhecida é o Reiki, né? Onde a gente pega essa energia universal e a gente canaliza essa energia para poder fazer a cura das pessoas, né? Dessa forma holística. Então, existe aí o reiki, existe é, a parte de sinestesia, tem, a gente estuda também é, desculpa, acho que falta. Aham. A gente estuda Eu tô também te ouvindo. Ah, diga. Aham. aromaterapia, os florais também, né, que é a energia das flores. Então tem essa diferença, assim. E a parte, a gente não trata de diagnóstico, né? A gente não faz diagnóstico de nada. Então a gente traz os diagnósticos de fora e a gente consegue fazer aí através dos chakras, né? Que são esses centros de energia que a gente tem no nosso corpo. A gente tem 7 centros de energias principais, mas a gente tem milhares de chakras no nosso corpo. Então a gente consegue, através dessas terapias, tratar essas energias. Uhum. E funciona como um complemento, ao atendimento de outras áreas da saúde também, né? Como das áreas psicológicas, de saúde, tem coisa muito medicinal também. Você me dizia que o seu atendimento ele é especificamente online, né? Então, a pessoa inicia um atendimento com você, para quem também não está familiarizado com o termo e com a área. O seu atendimento na prática, ele é o quê? Você vai fazer perguntas, você vai ensinar coisas, passar coisas medicinais? Como que é na prática, Felipe?
Hoje em dia eu não atendo tanto a parte holística com essas medicinas, né? Com esse tipo de terapia. O que eu faço é hoje um esquema de pegar onde a pessoa está, né? Hoje e levá-la para outro ponto, né? Então, se a pessoa hoje ela está com ansiedade, ansiedade, por exemplo, é um sintoma de alguma situação que ela passou. Então, eu pego essa pessoa e eu levo ela através da respiração, né? Através da meditação para um ponto de calma, né, fazendo perguntas, né, tentando achar a raiz dessa ansiedade, por exemplo. Uhum, entendi. Quem é que te procura, Felipe? São pessoas que estão se sentindo ansiosas, se sentindo aceleradas demais. Quem é o teu principal público hoje? Hoje, o principal público são mulheres, né, são mulheres de 30 a 50 anos, são mulheres que estão ali, já que já conhecem a espiritualidade, já têm algum conhecimento de terapia holística também, já têm conhecimento, né, dessa área, e ela busca se conhecer mais, né? Ela quer também buscar essa calma, ela quer estar feliz, né, no ambiente de trabalho, no relacionamento, com a família. Então, essa pessoa, ela quer essa calma, essa paz de hoje em dia, porque as notícias que saem todos os dias, né, a gente vê nas redes sociais, o mundo está uma loucura, né, e como achar essa calma no meio do caos, né? Então, Uhum. esse público, assim, é o que mais me procura mesmo. E cadê nós homens, hein, Felipe? O que que a gente está fazendo que não está aprendendo a respirar direito? Sempre as mulheres passando na frente, né? Mas não está relacionado a uma linha religiosa específica, né? É Não, não. espiritual, mas não é exatamente religioso, não é isso? Exatamente, não tem uma linha específica, né? E a gente, como terapeuta holístico, diferente do psicólogo, a gente pode também usar o nosso conhecimento, né, a nossa vivência para chegar nessa espiritualidade, né? Eu tenho uma vivência espírita. Eu nasci com 6 anos, eu já estava no centro espírita. Não quer dizer que eu use a doutrina espírita para esse tipo de tratamento, né? Então, eu tenho Uhum, conhecimento do Espiritismo, eu já fui em igrejas católicas, o budismo também, né? Eu fui para a Tailândia, para a Indonésia, eu estudei o budismo. Então, são filosofias de vida, né? Não é uma uhum, doutrina, não é uma caixa que a gente coloca as pessoas. Então, a espiritualidade ela é muito ampla, né? A gente não pode usar uma única religião ali como sendo a certa. Eu acredito que todas têm coisas boas, né? Todas estão certas em algum ponto. Então, não cheguem também numa ideia de que é só isso daqui. Não, é muito amplo, né? Eu falo que, uhum, se a gente for falar de Deus, nós somos criados por Deus, então nós somos deuses também. A gente está dentro de Deus, né? Então, é uma visão diferente daquela que é um senhorzinho de barba branca que está lá em cima, julgando quem vai para cá, quem vai para lá, e maltratando. Não, nós somos os criadores da nossa vida, né, também. Nós temos o nosso livre-arbítrio, né, de escolher os melhores caminhos, né? Então, a uhum. espiritualidade parte também para esse lado. Sim, até porque também a ansiedade e o ato de respirar não está ligado a uma religião específica, né? Atravessa muito mais do que isso, né? Então, Exatamente. não é determinante somente para uma linha religiosa. Vamos começar falando especificamente de respiração agora, porque a gente tem esse como uma reação do corpo, vou chamar assim, que é espontâneo, a gente não exatamente controla, pronto, vou aqui parar de respirar. Não é assim que a gente faz sem perceber muitas vezes, né? Mas o interessante é que a gente pode também fazer percebendo, né? Que é o diferencial também do seu trabalho. Vamos falar sobre isso, Felipe, sobre esse ato de respirar. O que é que a terapia holística sabe sobre isso, faz com isso? Existem diferentes tipos de respiração? Com certeza, né? Igual você falou, a gente nasce e a primeira coisa que a gente faz é respirar.
E também é uma das últimas coisas que a gente faz. E muitas Sim. vezes a gente passa a vida inteira sem prestar atenção na respiração, né? Existe um dado que fala que a gente respira em torno de 20 mil vezes por dia, né? E muitas pessoas nunca param para prestar atenção, né? Como que está respirando? Onde tá essa respiração? É uma respiração que ela está no peito? É uma respiração que ela está mais no abdômen? Né? Ela está uma respiração mais rápida, mais curta, mais lenta? Então, a gente precisa prestar atenção na nossa respiração. Como você falou, a respiração, a gente não controla, mas a gente pode controlar, né? O batimento cardíaco não tem como a gente controlar. Nossa digestão também não tem como a gente controlar. E a Uhum, respiração é a única que a gente consegue prestar atenção e mudar a forma, né? uhum, Então, a respiração, ela já vem assim, quando a gente sente uma raiva, por exemplo, né, é uma respiração mais abrupta, né, é uma respiração mais quente, né, então as emoções estão muito ligadas com a respiração também. E quando a gente uhum, percebe essa emoção, quando a gente se dá conta de como a gente está respirando, a partir daí a gente consegue mudar. Não, eu estou respirando mais no peito, então deixa eu ir mais para o diafragma, né, para fazer essa respiração, fazer o trabalho que ela tem que fazer. E muita gente fala assim, respira fundo, né? Procura respirar fundo. Mas, na verdade, a gente tem que expirar fundo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir espaço no nosso corpo, para que a gente possa receber esse oxigênio, para que ele possa fazer o trabalho dele. Então, eu sempre busco isso, né? Ver qual é a emoção que a pessoa está sentindo, né? A pessoa, ela está com medo, então cada emoção tem uma assinatura respiratória, como a gente fala também, né? O medo, ele vai mais também para o estômago. A gente sente ali no estômago, né? A ansiedade, que é o caso que eu mais busco, que foi o caminho que eu passei, é o caminho que eu passo até hoje, né? O controle da ansiedade, ela tem essa respiração mais rápida, ela é uma respiração também rápida e curta, é uma respiração mais alta, né? Ela fica mais no peito. Então, você ter essa noção e saber como respirar faz a ansiedade diminuir, né? E a ansiedade eu vejo também como é um alarme que apita, né? Ela é uma uhum, mensageira para a gente, ela não é, ela é um sintoma, né? E uhum. e a desconexão dessa respiração é a causa da ansiedade. Então, Sim. quando a gente para prestar atenção, é que a gente consegue diminuir a ansiedade. Hoje, por exemplo, eu senti ansiedade, né, para poder vir aqui Oh, falar com perdão, você. Felipe. Me desculpa se é a causa da Não, sociedade. a causa não é A gente isso. A também estava causa ansioso para te ouvir, tá? Se isso serve de consolo. Mas a não, a ansiedade causa faz parte, é um faz sentimento parte. que faz parte, por exemplo, você vai dar uma entrevista, você vai fazer algo que está fazendo pela primeira vez, ou que você julga ali minimamente importante, isso vai acontecer normalmente, né? Mas eu lhe pergunto, o que que você fez com essa ansiedade que você teve hoje que possa servir de lição pra gente? Você utilizou alguma técnica de respiração para se acalmar? Deu certo? Com certeza. Como eu falei, é esse alarme que apita, né? Então a gente tem que ir para onde está pegando fogo, o que está acontecendo, né? Então o que eu fiz foi, existe um trabalho que é a gente apertar a barriga, né? De fazer um vácuo no estômago, porque esse vácuo ele vai mexer com o nosso diafragma e ele vai também mexer com o nervo vago. Esse nervo vago é um nervo que ele sai do crânio e vai para vários órgãos. Ele é um nervo assim muito importante. E a maioria, 80% das informações são do corpo para o cérebro. Então, esse nervo é quem fala, ó, fala para o cérebro, né? Você está passando por um momento de estresse, você está passando por um momento que você tem que correr, então agiliza. Então, o que eu fiz foi fazer essa respiração para que elevasse o meu diafragma, para mandasse essa informação para o nervo vago, para chegar no meu cérebro falando, tá tudo bem, respira, solta o ar.
né? Então, como eu falei, a nossa calma vem dessa expiração. Quando a gente Uhum, inspira, o nosso coração ele acelera. E quando a gente expira, o coração ele diminui a velocidade. Então, a gente tendo consciência disso, em várias situações, a gente consegue preparar, né? Eu falo que é o preparar. Você tem que parar um pouco antes de uma reunião, por exemplo. Eu fiz uma meditação também, busquei essa conexão com o meu eu superior para me dar as melhores respostas, né? Então, a gente consegue tanto essa parte física, né, quanto essa parte também de conexão para a gente poder trazer essa junção, né, do espiritual com o nosso mundo físico aqui. Eu gosto de trazer uhum, essas duas vertentes, né? Eu também estou estudando bastante a parte fisiológica para poder trazer como o corpo se comporta, né, nessas situações. uhum. E aí mesmo você sendo conhecedor e um guia, né, dessas técnicas de respiração, não significa que você está livre de sentir, né, essas reações, essas emoções Exatamente. também, como ansiedade, mas o que fazer com elas, né? Deu certo, Felipe? Você está mais tranquilo? Espero que sim. Agora eu estou mais tranquilo, sim, 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 com certeza. Você me deixou mais tranquilo também. Vamos lá. Você já até iniciou falando da respiração e ansiedade. Eu queria falar especificamente um pouco sobre isso mais para frente, né? Ok. Mas antes, a gente tem a respiração, ela é uma ponte muito importante, dessa comunicação do corpo com o cérebro, né? Por quê? Uhum. É isso que eu falei do nervo vago, né? Esse é o nervo mais importante que a gente tem, que sai do cérebro e vai para vários órgãos. Então, a respiração, ela traz a gente fala, uma massagem nesse nervo, né? Fazendo ele entender que está tudo bem. Então, ele manda essa mensagem, né? A respiração, ela é essa mensageira, ela que ela sobe. Eu falo que o cérebro é como se fosse um escritório lá no último andar e o corpo é toda a estrutura, né? E a respiração é essa mensagem que sobe e desce, né? Então, a gente consegue fazer um caminho para essa respiração para trazer essa mensagem de baixo para cima, falando para o cérebro que está tudo bem e também Uhum, falando para o corpo que pode respirar, que a gente está num lugar tranquilo, né? Então, essa ligação que tem no corpo e cérebro, com certeza tem muito a ver com o nervo vago. Esse nervo é muito importante na respiração, assim, é a nossa chave que liga e desliga essa calma e essa tranquilidade que a gente tem, que a gente busca, né, que a gente tem que ter todos os dias para poder sobreviver nesse mundo. uhum. A gente vive num mundo tão acelerado, Felipe, que assim, quando você fala que é importante prestar atenção na respiração, e eu tenho certeza que ninguém duvida disso, mas a gente está numa vida tão corrida, tão, sabe, atarefado, que a gente pode acabar colocando isso como mais uma demanda, prestar atenção na respiração, fazer técnica tal. No seu atendimento, nas suas orientações, como que você fala sobre isso? A pessoa, claro, você ensina a técnica, né? Você faz ali com a pessoa, mas a pessoa faz isso quantas vezes por dia? É o dia inteiro? Você fala da respiração aqui mais no peito, mais diafragma, que é aqui mais enchendo a barriga, né? A pessoa tem que ficar fazendo isso o tempo todo, porque isso pode acabar também sendo mais um causador de ansiedade. Eita, eu não estou respirando direito, eu não estou usando a técnica, Uhum. e acabar acontecendo o efeito contrário, né? Eu queria que você falasse quando que a pessoa deve usar essas técnicas, quando que ela deve prestar atenção na respiração, porque muitas vezes não dá tempo, muita coisa ali, a vida acontecendo. Como que é essa relação, Felipe? Uhum. A primeira coisa que eu costumo falar que é para a pessoa não começar grande. Ou não Uhum, queira fazer uma respiração de 30 minutos, né? Não queira fazer uma meditação. Eu, por exemplo, hoje eu consigo meditar tranquilamente 1 hora. Eu fico 1 hora meditando e para mim é uma maravilha. Mas assim como exercício físico, né? A gente tem que ter uma dose menor. A gente tem que começar ali com pequenas gotas, né? Então, o que eu costumo falar
para a gente trazer para o dia a dia, trazer essa atenção, e não que seja só para a respiração. Mas, por exemplo, vou lavar uma louça. Isso é um exercício que eu faço, né, que eu falo também para as pessoas, não só lavar louça, né, mas vou lavar uma louça. Então, eu estou na minha mente, eu estou falando o que que eu estou fazendo. Eu estou pegando a esponja, eu estou colocando o detergente, eu estou lavando esse copo. Então, são pequenas doses diárias, são pequenas coisinhas assim para a gente começar a acordar espontaneamente no meio do dia, sabe? No meio de uma conversa, a gente está conversando, de repente percebe que está agitado, então faz uma respiração, sabe? Solta todo o ar, volta o ar devagar, né? Então, não é a pessoa que para 10 minutos para estar presente, né? A presença, ela começa a visitar a pessoa sem uma hora marcada, né? Então, é bom saber que existe um desconforto nisso também, né? E depois de tantos anos, né, da vida movimentada, dessa agitação, assim, a gente ter uma atenção ao próprio corpo, isso traz também esse, esse incômodo, né? Porque esse piloto automático, ele, ele não é só um hábito que a gente tem, é tipo uma anestesia, né? E parar dói um pouco no começo, né? É a mesma coisa quando você está com a perna meio formigando, assim, né? E ela dormente, quando o sangue começa a voltar ali para ela dói, né? Ela incomoda. Mas depois a perna ela começa a andar de novo, né? Então, e aí a pessoa descobre que ela consegue andar muito melhor, né? Depois desse parar. Uhum. Sim, você citou algo muito interessante, né? De você prestar atenção no que está fazendo, né? Que acho que envolve também o conceito de atenção plena, que é o que também chama de mindfulness. Mas, né, assim, E aí você também mencionou o piloto automático, mas o piloto automático, Felipe, ele não serve para que a gente consiga só dar andamento às coisas, né? Porque a gente tem muitas obrigações diárias no dia, com casa, filho, trabalho, etc. Coisas que a gente vai fazendo, como escovar os dentes, por exemplo, né? Lavar uma louça. uhum, Nem sempre a gente pode pensar isso, né? Nem sempre vai dar tempo, dar uma atenção plena, sendo que a gente só queria terminar de lavar a louça para poder tomar um banho, para poder deitar mais uhum, cedo. É a vida normal acontecendo. Isso não tem privilégio de ninguém, né? Todo mundo tem suas obrigações ali diárias. A minha pergunta é possível a gente conseguir trabalhar, treinar a nossa atenção plena para tudo que a gente faz? Ou é porque a minha mente está tão acelerada que eu não consigo imaginar que isso possa acontecer? uhum. Então, para tudo que a gente faz, não é possível, né? O piloto automático, ele é necessário na nossa vida, né? Igual você falou, a gente vai escovar os dentes, a gente tem ali aquele momento que a gente faz todos os dias, né? O que a gente repete todos os dias, não tem problema a gente estar no piloto automático, né? Mas, por exemplo, num trabalho, né, a gente vai fazer uma reunião, ou a gente vai fazer uma planilha, a gente tem que estar em atenção plena, né? A gente tem que trazer para o momento agora, né? O problema não é você estar no piloto automático, né? O problema é ele ser promovido a comandante, né? E você Uhum, ficar lá no banco do passageiro o tempo todo, né? Então, no domingo, numa conversa com seus filhos, né? No momento que você está se alimentando, é muito importante a gente estar com atenção nesse momento, né? Então, tem essa pergunta que eu escuto, assim, de muita gente, né? Dos 40 mais, 50 mais, e a vida aparentemente está em ordem, né? E como o tempo passa rápido, né, meu filho? E essa é uma resposta do piloto automático, né? O tempo, ele não foi para lugar nenhum, né? Ele passou nos dias em que a pessoa não estava habitada, né? Ela não estava no momento agora. Então, essa respiração automatizada também, né, nos dias, como eu falei, são 20 mil vezes por dia. Por que não a gente parar 5 vezes?
10 vezes, comparado a 20 mil vezes, não é quase nada, mas faz uma diferença imensa, né? Isso vira, aí acaba virando um automático também. Hoje eu me pego, às vezes, eu tô, como eu falei, lavando louça, eu tô tomando banho, eu tô trabalhando, e eu consigo automaticamente, o meu corpo ele já faz essa pausa, ele já faz essa respiração mais profunda, né? Então, por que não trazer a respiração também para o automático, né? Fazer essa respiração mais controlada, a respiração de uma forma certa, né? Que traga você para o momento agora. Então, a gente pode fazer isso também. Muito bom pensar isso, né? Não passou rápido o tempo, a gente que talvez não estivesse prestando atenção, né, naquilo. Felipe, quando a gente consegue utilizar as técnicas de respiração que você falou que é o seu caso, e você já consegue usar isso com mais frequência, não corre risco de a gente usar isso também com piloto automático? Isso tem o mesmo efeito? Usar as técnicas de respiração como piloto automático. Vamos supor, vou falar uma coisa aleatória, tá, gente? Não sou especialista nisso, mas sei lá, inspira mais devagar 5 vezes e expira, sabe? E aí vamos supor Uhum. que você faz tanto isso, a pessoa que já conseguiu fazer isso com muita habilidade, com muita constância, e de repente no trabalho a pessoa, quando ela se percebe, ela já tá fazendo isso, né? Mas ali meio que de forma automática. Também tem efeito no corpo, assim, a gente fazer sem prestar muita atenção naquilo. Com certeza, se for da forma certa, né? Porque a gente já respira automático. A gente já Uhum, tem, né? Mas às vezes a gente respira automático, como eu falei, rápido. A gente não está prestando atenção, né? Mas quando a gente respira da forma certa, com mais calma, né? Existe hoje uma técnica, um estudo que eles falam que a gente precisa respirar a inspiração que tenha de 5 a 6 segundos e a expiração que tenha de 5 a 6 segundos. Essa seria a respiração ideal, né, para a gente trazer essa conexão do coração, né, entre em ressonância a mas o respiração com tempo o todo coração. isso? Não, a gente não vai conseguir o tempo todo, É né? isso Até que eu por perguntei. exemplo, de ser automático. É possível, é possível. Por que não? É Uhum. igual, enfim, como eu falei, a gente respira automaticamente todos os dias, mas seria melhor que a gente respirasse da forma certa automaticamente todos os dias. Você falou que o ideal é inspirar 5, expirar 5 segundos, né? Isso. Qual que é o tempo médio que a gente leva para inspirar e expirar dentro do piloto automático, que é o que a gente provavelmente está fazendo agora? 2, 3 segundos no máximo, né? A gente Uhum. É uma inspira muito diferença, rápido, é mais é, é o dobro, né? é o dobro, é o dobro. Então a gente respira muito mais vezes do que deveria, né? E tem esse estudo também falando que quanto mais a gente respira, mais rápido a gente envelhece, né? Porque o oxigênio ele oxida as nossas células, né? Não que seja ruim, né, a gente colocar oxigênio para dentro, mas tem uma dosagem certa, né? A gente Uhum. precisa dosar essa respiração para que a gente tenha uma vida mais longa também. Uhum. Felipe, tem um dado aqui da World Mental Health Day de 2024, né, que revela nessa pesquisa que 42% dos brasileiros afirmaram sentir estresse a ponto de impactar a vida diária, né? E aí, tanto relacionado a trabalho quanto relacionado à nossa vida cotidiana. E acontece no dia a dia, na lida diária, o estresse ele também faz parte do nosso dia a dia, né? Quando a gente precisa lavar a louça que a gente não quer, isso já causa um estresse, né? Quando a gente vê a pia cheia de louça, talvez você não, que você é um ser humano mais evoluído do que a gente, Felipe, mas a gente, Ah, pessoas normais, tô brincando, mas a gente, isso já causa um estresse, né? Uma coisa que a gente precisa fazer, é estender roupa, dobrar roupa, sei lá, coisas do dia a dia da casa, guardar brinquedo de criança, tudo isso já causa algum tipo de estresse, né?
E também no trabalho. Você tem alguma dica rápida, do que a pessoa poderia fazer de técnica de respiração? Claro, começando pequeno, tá? Se você quer se aprofundar mais nisso e ter resultados muito melhores, tem que falar com o Felipe no Instagram, só orientado, tá? Felipe.respira. Mas também tem coisas. Também tem técnicas mais curtas, mais simples, Felipe, que a gente possa fazer no, sei lá, viu a louça suja um monte? Não, antes de lavar, peraí, vou respirar aqui. Como que a gente pode respirar para nos ajudar a diminuir mais essa tensão e sair dessa estatística de tantos brasileiros estressados? A gente está nesse mundo de produtividade, né? A gente tem essa necessidade hoje de estar produzindo o tempo todo, né? A pessoa ali tem que lavar a louça enquanto está assistindo um vídeo, então tá muito desconecta, né, desse momento agora. Então, uma prática que eu ensino, existe essa de 5 6 segundos, né? E é muito legal que a gente faça essa contagem, né? Então, como eu falei também, a gente expirar mais longo, né? Então, existe uma básica aí que a gente fala que é 4 7 8. O que seria isso? 4 segundos de inspiração, 7 segundos onde a gente trava essa respiração dentro do corpo e 8 segundos que a gente alivia o ar. Então, a gente pode fazer isso uma vez, 2 vezes, 3 minutos, antes de uma reunião, por exemplo, né? Então, respira em 4, né? Você quer fazer agora comigo? Vamos fazer essa prática? A gente ensina para as pessoas porque a gente está sendo ouvido, está sendo assistido. Eu Aham, acho que a pessoa pode dar uma pausa agora, pausa, e aí você sim, pode aplicar agora. Enquanto você faz, a gente espera você fazer, tá? Mas a gente uhum, inspira, o ar entrando por 4 segundos, para por uhum, 7 uhum, e uhum. expira em 8. Em 8 segundos. 8, Isso 4, 7 e 8. Não dá falta de ar no começo? 7 segundos sem respirar? falta de ar não, porque você está com o ar inteiro dentro de você. Então, você Assim, está segurando o não ar. é falta de ar, acho que eu me expressei errado, mas sei lá, uma agonia. Talvez no Pode dar começo, uma né? Sem agonia. prática Sim, sim, nenhuma. sim, sem prática. Uma coisa que é muito importante falar, que me veio agora aqui também. Essas práticas, elas têm que ter muitos cuidados, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre pergunto também para as pessoas que eu estou atendendo. Tem alguma questão cardíaca, né? Essa pessoa pode ter um marca-passo, pode ter alguma situação ali, onde segurar esse ar, ele vai acelerar também o coração. Então, eu não indico fazer esse tipo de respiração. Existem aí 50 tipos, né, que a gente pode fazer. É mesmo. A pessoa também tem vários tipos, muitos e muitas contagens, assim. Tem estudos de várias, tem muitos nomes também de vários tipos. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é se a pessoa tem glaucoma, por exemplo. Minha mãe tem glaucoma, então ela não pode fazer um tipo de respiração, porque isso ela aumenta a pressão do olho, né? A pessoa Meu também Deus. tem. É perigoso. Respirar é Meu perigoso Deus. também. Respirar vai ser uma arma. É isso que eu falo. Tem que tomar cuidado na forma da gente respirar. Também as pessoas que têm questões de pressão arterial também. Tem que tomar cuidado para fazer algum tipo de respiração. Grávidas também, né? Como a gente trabalha com o diafragma, né? Esse movimento. Então tem que tomar cuidado. A gente Uhum, vê, a gente enfim, então essa é uma das respirações. Outra uhum, respiração que eu posso falar aqui, que não tem problema, mas que também tem esse cuidado com esse público, né? Quem não tem esses problemas pode fazer essas respirações normalmente, tá? Essas que eu estou falando, de segurar o ar por 7 segundos, sem problema. Quem não tem nenhum problema cardíaco ou de pressão arterial, pode fazer essa respiração. Não vai ficar com medo, não vai ter problema. Pode ser que você respire, segure menos também o ar, não tem problema. O mais uhum, importante é você soltar o ar com mais tempo do que quando você inspira, tá? uhum. Mas é importante também ter calma na contagem, né, Felipe? Não é?
você vai segurar por 7 segundos, não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Calma, é 1, 2, 3. Lembra que isso. é. Lembra que é um Tem exercício um calma. para, né, para trazer a paz, para trazer a calma. Como é que você vai fazer uma coisa que vai trazer calma com pressa? Então, calma, né? Se acalma, pode se Exato, acalmar. exato. Para Pode você colocar um conseguir. relógio do lado, um cronômetro, né? Do lado também, para você ir acompanhando essa respiração ali. Uhum. Existe E uma se muito puder. conhecida, desculpa, Não, diga. existe uma muito conhecida, assim, que eles chamam de box breathing, que é você imaginar um quadrado, né? E essa é a mais Uhum. simples de todas, assim, a mais básica, que é você inspirar em 4 segundos, segura por 4 segundos, solta o ar em 4 segundos e segura de novo em 4 segundos. Essa também é Então uma respiração segura que acalma. segura cheio de ar e também Exato. segura Vazio. jamais esvaziado de ar, né? Exato. Essa também é uma Uhum, respiração, ela é mais, vamos dizer assim, no breathwork, essa é a mais simples, mais básica que existe. É esse uhum. quadrado que a gente faz. É também é importante ter cuidado, eu imagino, porque assim, quando a gente vai expirar, soltar o ar, sempre fica um resíduo, posso chamar assim, um resíduo de ar. Não significa que a gente vai tirar todo o resíduo, né? Que sempre fica um pouquinho. A gente acaba de expirar, sempre fica realmente um pouco de ar na gente, né? Ou não? Exato. Sim, isso acontece, com certeza. E eu falo para nunca forçar. Não é para forçar, não é para respirar de uma forma que vai ser, sabe, assim, preciso encher o meu pulmão. E também não é para forçar essa respiração para que até o final ficar assim, não, não precisa, não precisa. Então a Calma, gente tem que ter gente. esse controle. Olha os exageros. Não é por. Olha os exageros. Então, assim, respira tranquilo, solta tranquilo, né? Enquanto a gente estava conversando, se você não quis pausar o vídeo, ou se você, ou o áudio, ou se você está vendo a gente ao vivo, dá para você ir fazendo, né? Enquanto você está ouvindo a gente conversando, vai dar tudo certo também para você não perder nada aqui. E também você pode nos ver e rever para você ver essas técnicas na prática. Lembrando que são técnicas mais básicas, como o Felipe já explicou, que dá para todo mundo fazer ali. Mas qualquer desconforto que você sentir, para, né, Felipe? Para, respira Exatamente. normalmente e, claro, buscar orientação para essas técnicas com quem entende de verdade, que é o caso do Felipe, tá? Felipe, você falou que existe mais de 50, né, tipos de respiração. Me Sim. fala mais sobre isso. Como que eu posso dizer? São circuitos de respiração? Posso falar isso? Que é segura, para. Acho Isso que o seu, acho que você sumiu para mim, seu vídeo. Mas eu tô te ouvindo. Você consegue me ver? eu tô te vendo. Deixa eu ver se foi. Acho que foi sua câmera que bloqueou. Mas Deixa eu voltar como eu aqui estava te rapidinho. falando, você falou desses 50 tipos de respiração que existe. Imagino que eles vão indo do mais básico, também vão passando para o mais avançado. Me fala mais sobre isso. Quando você inicia atendimento com alguém, você vai evoluindo, você vai avançando no seu atendimento com essas técnicas de respiração. Como que é essa orientação? Varia muito de pessoa para pessoa, né? Como eu falei, tem pessoas, eu atendo pessoas com várias situações, né? Eu atendi, por exemplo, uma menina que ela tinha marca-passo. Então, essa respiração, Uhum, ela tem que ser a mais básica de todas e eu sempre peço para primeiro ela falar com o médico dela, para ela poder falar, tá tudo ok, posso respirar, né? Então, existem sim. eu falei, existem vários tipos e eu trato principalmente essas respirações que acalmam. Existem muitas respirações aí na internet que são respirações que agitam, né? São respirações que fazem as pessoas respirar pela boca, que eu também não aconselho, né? Porque o nariz, ele tem esse filtro, né, do ar, ele aquece o nosso ar, ele manda uma quantidade correta, né, para os nossos pulmões. Então, a gente vai passeando dentro dessas 50, é óbvio que eu não uso 50 respirações, não tem como, né, dentro desse acompanhamento que eu faço,
Então, vai de caso para caso, né? Então, eu começo com uma técnica e eu uso outra técnica. Existe uma técnica também que eu lembrei agora, que o nosso corpo, quando a gente era criança, a gente fazia isso automaticamente. Você vai lembrar quando você vê um bebezinho chorando e ele faz assim, sabe quando ele puxa o ar duas vezes? Uhum, sim. Isso tem um nome, isso é o suspiro fisiológico. Isso É o também suspiro de quê? Desculpa. chama suspiro fisiológico. Ah, suspiro fisiológico. É Exato. especificamente quando ele terminou de chorar, não é? Isso é uma técnica que o próprio corpo nosso ele já faz isso automaticamente para acalmar, né? Então, esse suspiro fisiológico também é a técnica também primordial, assim, que a gente tem que fazer. Então, ela consiste nisso, da gente dar uma primeira inspiração e logo em seguida uma outra inspiração, né? Então, a gente faz, né? Então, Nossa. inspira duas vezes e solta devagar. Então, o nosso Então dá corpo, para quando... fazer isso intencionalmente para que no momento que a gente precisa se acalmar. Exato. Essa é uma... Quantas vezes? Quantas vezes a gente Ou é coloca... só uma só? Porque um bebê, depois que ele chora, eu tenho um de 1 ano, né? Então eu conheço muito. Ah, Quase todo dia eu percebo esse suspiro fisiológico. olha que legal. Mas Então, olha, assim, em um bebê, como você falou pra gente observar, isso acontece uma vez, né? No caso dos adultos, né? Como uma técnica intencional, como que é essa orientação que você dá? Ou depende? depende também. A gente pode Hum, fazer aí de 3 a 5 vezes, né? Essa primeira etapa. Ou até que a nossa ansiedade, até que aquele momento ali diminua, né? Então, por isso que eu gosto de usar algumas técnicas, como a do 4-4-4, como a 3-7-8, como o suspiro fisiológico também, né? Então, a gente começa com mais básica, 5 segundos, 5 segundos. Vamos tentar, né? Inspira e expira, inspira e expira. A gente coloca aí 2 minutos fazendo essa respiração, 5 minutos fazendo a respiração, dependendo de cada caso, né? Então, a gente pode colocar várias, para a pessoa não ficar ali também, eu estou aqui já 5 minutos fazendo a mesma coisa. Não, vamos mudar então essa técnica, vamos colocar uma outra aqui. Tem gente que gosta uhum, de uma a mais e gosta de outra. Então, por isso que foram feitos vários estudos, né? E a gente consegue ter vários tipos de respiração aí também para a gente fazer. uhum. Nesse início, você já porque você já passou três técnicas agora na prática, né, que você ensinou pra gente. A 4-4-4-4, Tá? a 3. Deixa eu ver se eu me lembro, Felipe. Ai, meu Deus. Eu sei que segura 7, salta em 8. Ah, a 4, inspira em 4, segura 7, salta em 8. Ah, tô bom nisso. E o suspiro fisiológico, né? Que é o baseado na observação dos bebês. A pessoa pode fazer, mesmo nesse começo, né? Para quem já está nos ouvindo, os três, assim, seguido, tem que fazer um de cada vez. Como que é esse começo, né? Nos iniciantes em respiração? Uhum. Pode fazer os três. Não tem contraindicação. Então, as únicas Hum, contraindicações foram aquelas que seguidas, eu né? falei. Seguidas não tem problema. Uhum, O que eu falei é daquelas pessoas que têm que primeiro falar com o médico para ver se pode, né, fazer essa respiração, segurar o ar, né, que vai acelerar um pouco o coração. Então, a gente pode fazer sem problema nenhum, várias técnicas aí de respiração profunda e vai com certeza ajudar as pessoas. uhum. Certeza que algumas pessoas que estão nos ouvindo, né, nos assistindo ou nos vendo e nos ouvindo, vão sair daqui e pesquisar as técnicas, né? Você falou, são mais de 50. Quais são Uhum, as técnicas de respiração no YouTube e na internet? Quais são os perigos disso, Felipe? Porque, obviamente, para técnicas mais avançadas, precisa de mais maturidade de respiração, de mais tempo. Quais são os perigos de você ver coisas na internet, você aplicar, e a que tipo de consequência isso pode ter? Isso, ao invés de acalmar, pode trazer, sei lá, mais ansiedade, mais tensão para o corpo? uhum. Com certeza, tem muitos perigos, né?
Então, tem algumas respirações. Uma que eu vou dar um exemplo que eu, particularmente, não uso nas minhas sessões, ela chama respiração do fogo. E ela é isso, é um fogo. Então, ela traz, você respira pela boca, você tanto inspira quanto expira pela boca, e essa respiração poderia ser usada com um acompanhamento, principalmente, para as pessoas que têm depressão, né? Aquela pessoa que ela precisa realmente fazer esse movimento, né? Ela precisa agilizar um pouco, né, essa respiração. Para quem tem ansiedade, é zero, não pode fazer essa respiração, né? Porque ela vai dar mais ansiedade ainda. Então tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente vê, né? Porque é muito bonito, é bem legal a gente ver ali a pessoa fazendo, né, essa respiração assim durante muito tempo, e isso pode causar, isso traz algumas químicas para o cérebro, né? Essa respiração, principalmente, ela foi criada, ela foi descoberta depois da proibição de algumas drogas lá nos Estados Unidos. Então, a gente percebe que a gente praticando essa respiração, ela solta o conhecido DMT no cérebro, né? Que é uma substância que a gente recebe quando a gente nasce e quando a gente morre. Então, o nosso corpo produz somente nessas duas situações. E tem muita gente que usa essa respiração para acessar esses caminhos de expansão de consciência, né? De uma forma, às vezes, indiscriminada. Então, precisa muito de um acompanhamento. Não façam essa respiração ou qualquer respiração que agite o teu corpo sozinho, porque isso pode fazer até a pessoa desmaiar, né, por hipóxia, né, por falta de oxigênio no sangue. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas que a gente vê na internet. Uhum. Tem um vídeo seu nas suas redes sociais que você mostra, né? É até um momento cômico, né? Você tá todo concentrado e de repente um galo canta, se eu não me engano, e te traz daquela realidade de concentração, né? E você se diverte comigo. Você se diverte com isso, né? Tá lá no IG do Felipe nas redes sociais que ele Uhum. compartilhou isso. Aquela técnica é muito parecido com o que você disse, eu acho, né? Você respira várias vezes, dá para ver sua barriga Sim, mexendo, né? Você faz isso de maneira rápida para entrar. E eu já vi também em outros vídeos das redes sociais. Tem pessoas que já, obviamente, têm essa técnica mais avançada, a pessoa já tem experiência com isso, né? A pessoa respira rápido muitas vezes e de repente a pessoa parece que desliga, né? Fica sentado, concentrado, etc. Isso é uma técnica avançada de concentração, de respiração. Isso é o quê, Felipe? certo. Nesse vídeo em específico, eu acelerei ele, né? Eu não estou Ah, respirando tá. Ele dessa tava. Ah, forma. entendi. Você até consegue Acho ver que você as estava folhas, respirando. tem umas Ah, folhas assim, sim. que elas até estão fazendo rápido também, porque eu acelero ele para chegar até o momento em que o galo canta lá e ele me Mas você traz. tá respirando devagar, não é isso? Eu estou respirando devagar. Você consegue ver de uma parte ali mais para frente que eu desacelero o vídeo e ele mostra exatamente, né, a barriga indo para dentro, né, de uma forma mais suave, também indo para fora de uma forma mais suave. Esse é o tipo de respiração que eu uso todos os dias, né? Eu medito todos os dias, então todos os dias eu busco essa calma interior. Então eu uso só meditações tranquilas. Eu já participei, né, com profissionais acima, né, de mim também, que tem essa prática da respiração do fogo, por exemplo, para eles é normal, né? Eu já fiz também essa prática, mas não, eu tenho muito cuidado, né? Eu não reproduzo isso para os meus pacientes, não é uma coisa que é comum para mim, então precisa muito mesmo de um conhecimento e principalmente de um acompanhamento físico. As pessoas têm que estar do lado ali para poder fazer esse tipo de respiração, né? Se você for fazer uma respiração dessa
Aqui, como a gente está à distância, é muito perigoso, porque não tem como a outra pessoa te auxiliar, no caso, igual você falou, tipo, a pessoa às vezes desmaia, entra ali numa situação que não é legal estar sozinho nesse momento. Uhum. E verdade, né? Eu faço aulas de canto. E tem alguns exercícios, por Bom. exemplo, que a gente precisa ter certo cuidado, os professores têm cuidado, porque causa tontura. Só pelo fato de a gente estar fazendo algum exercício vocal, né? Então, isso realmente pode ser perigoso, ainda mais para quem tem alguma comorbidade ou alguma outra questão de saúde que possa trazer mais complicações em relação a isso, né? Felipe, quando a gente olha um vídeo como esse nas redes sociais seu, sentado, meditando, quando você fala que consegue ficar isso por uma hora, num mundo tão agitado, né? Isso pode talvez não conectar as pessoas, porque a gente, agitados do jeito que estamos, a gente pode pensar, não, mas eu não vou nunca chegar nessa condição, e isso é só para quem tem tempo. Tem alguns estereótipos, né, que circula também nesse desejo que pode acabar afastando as pessoas. E tem um deles que eu acho que é o principal de todos, que é quando a pessoa ela já se imagina parando para respirar profundamente. Isso já causa até uma certa ansiedade, né, Felipe? Já, ai meu Deus, eu não vou conseguir passar uma hora sentado, respirando, isso não é para mim. Por que que isso já traz até essa ansiedade? Sim. Além de ansiedade, existe até um medo de parar. Eu já atendi pessoas que só da pessoa fechar o olho e começar a respirar já tinham medo, porque as pessoas criam crenças, né? E são crenças que as pessoas criam, de que a meditação ela vai te levar para um lugar e que você vai parar de pensar, né? E que você precisa ficar uma hora meditando. Isso é crença, né? Eu não comecei meditando uma hora. Eu comecei meditando 3 minutos. E nesses 3 minutos, a minha mente estava ali agitada, né? Eu criava esses pensamentos também de, eu tô aqui parado, tô aqui sem fazer nada, eu tô aqui, para que que eu tô aqui? Para que que eu tô parado, E começa a sabe? pensar no que tem que fazer, na E louça, na começa a roupa, no pensar no que menino, no tem que trabalho. fazer. O trabalho da meditação e da respiração junto é exatamente trazer essa mente de volta para o estado leve, para o estado aqui e agora. Então, eu gosto sempre de começar as meditações falando para a pessoa: feche os olhos e observe os ruídos, observe o que está em volta de você. Presta atenção no barulho que está lá, qual a temperatura do ar que está passando por você, né? Você está sentindo calor? Você está sentindo frio? Como que está essa respiração? Então, essas perguntas e esses pensamentos que existem, sim, na meditação, ninguém medita para não pensar. Isso também é uma crença que é infundada. A gente está meditando e a gente está, às vezes, fazendo uma visualização, né? A gente está criando um ambiente interno diferente do que está ao externo. Então, é sempre a- começa com essa parte externa, né, de como está o ambiente, e depois eu vou para o corpo, né, de colocar a tua atenção no teu dedão do pé. Presta atenção no teu dedão do pé. Como que tá? Como que tá a sola do teu pé? Ela está apoiada no espaço? Sente o peso do teu pé, né? E vou subindo no corpo inteiro para a pessoa ela colocar atenção em vários pontos do corpo dela que ela normalmente, na agitação do dia a dia, ela não presta atenção. Isso demanda um tempo, né? E como eu disse, como exercício físico, a gente não vai começar a meditar uma hora por dia já na primeira vez, né? A gente não vai, no mergulho, a gente não vai mergulhar fundo a primeira vez. A gente tem que primeiro aprender a boiar, né? A gente tem que primeiro aprender a estar aqui na superfície, né? Então, a meditação também tem isso. A gente precisa desses poucos minutos do dia, né? E a gente passa horas no celular, a gente passa horas mexendo ali, vendo a vida do outro, se comparando com o outro, né? Fazendo isso. Por que não pegar 2, 3,
5 minutos no dia que você está no celular, se anestesiando da tua própria vida, né? E você trazer essa atenção para dentro. Por que não fazer isso? Uhum. Qual o medo disso? O que ruim que isso pode trazer, né? Então, você fazer essas perguntas e pensar que os pensamentos, a gente costuma falar na meditação que os pensamentos são como nuvens, né? Então, ele observa o pensamento passando. Você não é esse pensamento, você é quem observa Sim. esse pensamento. Então, você pode ter um pensamento de julgamento ou do que está acontecendo com você mesmo, e você falar, ah, mas isso daqui não é a realidade é outra, eu só estou observando aquilo ali, e o pensamento ele vai passar. E outro pensamento vai vir, não observe esse outro pensamento, né? Então, esse é o joguinho, a coisa legal de fazer na meditação, sabe? Quando Uhum. você faz esse primeiro exercício, depois você vai gostando disso. Você vai vendo, nossa, eu me sinto tão bem depois de meditar, sabe? Isso é uma coisa que me traz essa tranquilidade no dia a dia. Então, é um remédio e é um remédio grátis. Ele está Grátis. disponível o tempo inteiro para todo mundo. É Basta você isso. aprender, basta você ter um acompanhamento, né, no começo para você seguir nesse caminho de uma forma mais leve, mais tranquila. Felipe, você recomenda que a gente integre alguma prática religiosa dentro do momento da meditação, ali na aplicação também de técnicas de respiração, como, por exemplo, fazer uma oração, conversar com Deus, rezar, ficar mentalizando frases de afirmação. Cada um tem sua forma de se conectar, de Né? se espiritualizar, da sua religiosidade, rezar um terço. Você acha que isso integrado com esse momento também contribui ou distrai? Eu acho que a oração, ela já é uma meditação. Sim. Ela já é essa visualização, né? Esse pedido, né, do bom, do que eu quero para minha vida, um momento de gratidão, né, do que a gente já passou. Então, essa integração, na verdade, ela só muda de nome, na verdade, mas ela já existe. Esse momento que a gente está meditando, a gente também pode fazer essa visualização de como a gente quer que a nossa vida fique no futuro, né? Então, a gente posso pensar aqui que eu quero estar na praia daqui 6 meses. Isso é uma forma de oração também, por que não, né? Mesmo que muitas pessoas ali usem nomes, né, para quem está pedindo, né, para santos, para Jesus Cristo, para Deus. Essa é uma forma de meditação também. Então, as pessoas têm que ver isso. Pensa hoje, quem estiver ouvindo, quem for fazer, quem faz a sua própria oração todos os dias, mude essa crença de que, não estou orando, agora eu estou meditando, né? E tem o mesmo valor, tem o É tudo mesmo peso, integrado também, é né? É tudo a tudo mesma integrado. mente, a mesma pessoa. É a mesma mente. A gente costuma sempre imaginar, falando da espiritualidade, né? Esse lado que está, uma coisa que é dentro de mim, que eu nasci já nesse mundo, é um idioma que eu falo, né? A espiritualidade. A gente sempre costuma colocar para fora, né? O espiritual é uma coisa muito distante, né? E eu sempre busco integrar, trazer aqui para o dia a dia, né? Para as nossas ações, para os nossos pensamentos, né? Tudo o que a gente vive é espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, né? Nós não somos um corpo com uma alma dentro. Nós somos uma alma com um corpo, né? O corpo é o veículo dessa alma. Então, essa integração, essas mudanças de nomes, de crenças, assim, que a gente tem que fazer. Isso que você falou de uma oração e uma meditação, para mim, hoje é a mesma coisa, sabe? Uhum. Enquanto a gente está meditando, a gente está orando também, a gente está acalmando o nosso corpo, acalmando o nosso espírito, né? Acalmando o nosso ser. Então, tem Uhum. tudo a ver. É isso. E vale reforçar que tudo sobre o que conversamos aqui são
São técnicas complementares a qualquer tratamento de saúde, né? Então, o Exatamente. psicólogo continua sendo indispensável, seu psiquiatra, seu médico, esse atendimento continua sendo, né? E a respiração, ela chega como um complemento para que também te auxilie, né, dentro do que você está precisando no momento também. Quer seguir com essa conversa com o Felipe? O IG dele é Felipe, lembra que é I-I-E, tá? Felipe.respira, tá? Para você seguir conversando com ele, sobretudo respirando. Tá vendo meu mantra que eu sempre inicio aqui? Faz todo sentido, tá? Que o Felipe vai dizer que sim, tá? Por isso que eu não preciso falar de respiração, né? Preciso falar sobre como a gente pode respirar melhor, como que isso ajuda na nossa vida. O Felipe é psicanalista e terapeuta holístico, certeza que você vai sair muito mais calmo, em paz com o Felipe, porque não tem outro caminho, tá? Você vai se acalmar porque não tem jeito. Felipe, muitíssimo obrigado pelo seu tempo e por todas as suas contribuições hoje aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado, Júnior, por esse espaço. E vamos respirar. Inspira. O nosso episódio foi transmitido ao vivo pela Rádio Verona, aqui de Teresina, Piauí, frequência 87.9, pelo portal verona.org e também pelo canal do YouTube da Rádio Verona, tá? Para você ver e rever a nossa conversa aqui na íntegra, fica salvo no canal do YouTube da Rádio Verona, é só buscar por Rádio Verona. E também você pode nos ver e ouvir no Spotify, tá? Por lá você busca Pode Se Acalmar, vou ter lá a minha fotinha, tá? E aí você pode ver e rever esse e todos os outros episódios. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Eu te espero no nosso próximo episódio. Até lá.